Olá, gente boa! Seja bem-vindo ao canal Tudo é Física. Aqui você terá acesso a resoluções comentadas de provas de física de Olimpíadas, Enem e outros vestibulares. Uma ótima ferramenta de estudo para você que quer aprender física ou aperfeiçoar o seu conhecimento. Se ao final desse vídeo você gostar do que você viu, eu peço que você dê um like, se inscreva no canal para que você fique por dentro de novos vídeos que virão por aí. Muito obrigado e bons estudos. Questão 1. De acordo com o rótulo de um frasco de remédio, o volume do conteúdo líquido é de 0,573 litros. Usando a conversão 1 litro igual a 1000 centímetros cúbicos, expresse este volume em milímetros cúbicos. Temos aqui uma questão de transformação de unidades de medida, no caso, medida de volume. A questão dá os seguintes dados. Diz que 1 litro equivale a 1000 centímetros cúbicos e que um certo frasco de remédio tem um volume de 0,573 litros. Qual é esse volume em milímetros cúbicos? Bem, primeiramente vou transformar 0,573 litros em centímetro cúbico. Se cada litro equivale a 1000 centímetros cúbicos, multiplico por 1573 centímetros cúbicos. Cabe agora transformarmos para milímetro cúbico. Para isso, vamos usar aqui os submúltiplos da unidade de medida de volume, metro cúbico. Decímetro cúbico, centímetro cúbico, milímetro cúbico. Então, transformar centímetro cúbico para milímetro cúbico, basta que façamos uma multiplicação por 1000. Então, 573 centímetros cúbicos equivalem a 573 mil milímetros cúbicos. Então, o item correto é o item A, 0,573 vezes 10 elevado a 6 milímetros cúbicos. Por que esse item? Porque a vírgula está aqui no final do número. São 6 casas para a esquerda. Então, é 10 elevado a 6. 0,573 vezes 10 elevado a 6, item A. Questão 2. Um fato bastante comum no cotidiano das pessoas que possuem carros quando vão a um posto de combustíveis é calibrar os pneus de seu carro sem se dar conta da unidade utilizada nos medidores de pressão. Na maioria das vezes, utiliza-se 30 psi, libras-força por polegada quadrada, referente a uma unidade técnica inglesa. Sabendo-se que uma polegada vale 2,5 centímetros e uma libra-força vale 5 newtons, quanto vale essa pressão em newtons por metro quadrado? Dá as seguintes informações. Diz que cada psi, unidade para pressão, é uma libra-força por polegada quadrada. Cada libra-força equivale a 5 newtons e cada polegada equivale a 2,5 centímetros. Então, 30 psi vai ser igual a 30 libra-força por polegada ao quadrado. Cada libra-força 35 newtons. Cada polegada 2,5 centímetros ao quadrado. 30 vezes 5, 150 newtons. 2,5 ao quadrado, 6,25 centímetros quadrados. Mas a questão quer o resultado em newton por metro quadrado. Transformando centímetro quadrado para metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado. Centímetro quadrado para metro quadrado, basta que divida-se por 100 duas vezes, que é a mesma coisa que dividir por 10.000. Então, 150 newtons, 6,25 dividido por 10.000. Dividir por 10.000 é a mesma coisa que multiplicar por 10 elevado a menos 4. Então, 150 dividido por 6,25
150 dividido por 6,25. Duas casas decimais, coloco aqui 2 zeros. 1.500 por 6,25 dá 2. 2 vezes 5, 10. Vai 1. 2 vezes 4, 2 vezes 2, 4. Com 1, 5. 2 vezes 6, 12. 1.500 menos 1.250, sobra 250, desce o zero, dá 4. Então, vamos ter aqui 150 dividido por 6,25, 24. Esse 10 a menos 4, ele vai subir mudando o sinal aqui do menos 4. 10 elevado a 4. Por quê? Porque aqui é como se tivesse 1. E 1 sobre 10 a menos 4, esse 1 aqui é o inverso. Você pode mudar o sinal do expoente do denominador. Mas os itens eles estão em notação científica, ou seja, esse primeiro número ele tem que estar entre 1 e 10. Então eu volto aqui uma casa, 2,4, e acrescento uma unidade no expoente. 2,4 vezes 10 elevado a 5 newtons. O item correto é o item B. Questão 3. A distância entre a Terra e o Sol é de aproximadamente 150 milhões de quilômetros. Sabendo-se que a velocidade da luz no espaço é da ordem de 300 mil km por segundo, podemos predizer que a luz do Sol leva quantos minutos e quantos segundos aproximadamente para chegar à Terra? Nesta questão nós temos as seguintes informações. A distância Terra-Sol, ΔS, é 150 milhões de quilômetros. E a velocidade da luz no vácuo, 300 mil quilômetros por segundo. Qual é o intervalo de tempo que a luz precisa para chegar até a Terra, vindo do Sol à Terra? Vamos usar aqui a fórmula da velocidade, ΔS sobre ΔT, onde a velocidade é 300 mil e o ΔS 150 milhões. Ora, usando aqui a proporção, ΔT vai ser igual a 150 milhões dividido por 300 mil. Então, eu acho que cancelemos 5 zeros com 5 zeros. Vamos ter 1.500 dividido por 3, 500 segundos. Mas o resultado tem que ser em minuto. Então, eu acho que nós façamos a divisão de 500 por minuto, que é 60 segundos. Dá 8, 8 vezes 60, 480, sobra 20. Então, 8 minutos e 20 segundos é o tempo que a luz demora para viajar do Sol até a Terra. O item correto dessa questão é o item E. Questão 4. Diariamente, centenas de pessoas viajam de João Pessoa para Recife, percorrendo aquele trecho no intervalo de tempo médio de 2 horas. Sabendo-se que a distância entre as duas cidades é de aproximadamente 120 km, um ônibus partiu de João Pessoa às 18 horas com destino a Recife, chegando às 20 horas do mesmo dia. No entanto, esse ônibus fez 3 paradas de 10 minutos cada durante a viagem. Pode-se dizer que o módulo da sua velocidade média em quilômetros por hora durante todo o trajeto foi de... Essa aqui também é uma questão bastante simples, a questãozinha de cinemática, velocidade média. Temos as cidades de João Pessoa e Recife, distantes 120 km uma da outra. O ônibus parte às 18 horas de João Pessoa e chega em Recife às 20 horas. É informado na questão que o ônibus faz 3 paradas de 10 minutos cada, ou seja, uma parada total de 30 minutos. A velocidade média do ônibus nada mais é do que a distância dividido pelo tempo. 120 km dividido por 2 horas, 60 km por hora. Essa informação de que o ônibus parou por 30 minutos, na realidade é para confundir os incautos, digamos assim, porque esses 30 minutos já fazem parte desse tempo. Então, não importa se durante essas 2 horas o ônibus parou por algum tempo, ou se teve uma velocidade maior do que 60 em outro tempo. O que importa é que a viagem demorou 2 horas. Então, aqueles 30 minutos já estão aqui dentro das 2 horas. Então, a velocidade média é só dividir 120 por 2, 60 km por hora.
O item correto é o item A. Questão 5. Dois carros A e B, considerados pontos materiais, partem simultaneamente do repouso, separados por uma distância de 300 metros, indo um de encontro ao outro. O carro A, que se desloca para a direita, tem aceleração de módulo constante e igual a 2 metros por segundo ao quadrado. E o carro B, que se desloca para a esquerda, também possui uma aceleração de módulo constante e igual a 4 metros por segundo quadrado. A partir desses valores, determine o menor tempo em segundos que os carros levam para cruzar um com o outro, considerando que os mesmos deslocam-se em linha reta. Nós temos aqui dois automóveis, automóvel A, automóvel B. O automóvel B a 300 metros de distância do automóvel A. Então eu estabeleci que o automóvel A está na posição 0, na origem da trajetória, e o automóvel B na posição 300. Então a minha trajetória ela é positiva da esquerda para a direita. O automóvel A está em repouso, porém ele parte do repouso com aceleração, cujo módulo é 2 metros por segundo ao quadrado, e o corpo B parte do repouso com aceleração contrária. Então aqui é negativo, menos 4 metros por segundo ao quadrado. Em que instante eles passarão um pelo outro? Bem, eu só sei de uma coisa, que quando eles passarem um pelo outro, as posições são iguais. A posição de A é igual à posição de B. Então eu vou ter que calcular, escrever as funções horárias do espaço para o carro A e para o carro B. Começando aqui no carro A, função horária do espaço do movimento uniformemente variado. SA igual S0A, velocidade, posição inicial de A, mais velocidade inicial de A vezes o tempo, mais a aceleração de A vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. A posição de A é igual. A posição inicial de A é 0, parte da origem. Velocidade inicial de A também é 0, parte do repouso. A aceleração de A é 2, t ao quadrado sobre 2. Posição de A, 2 dividido por 2 dá 1, t ao quadrado. Agora vamos para o carro B. Posição de B, posição inicial de B, mais velocidade de B, inicial de B vezes tempo, mais a aceleração de B vezes tempo ao quadrado, dividido por 2. A posição de B é 300, ele parte da posição 300, aliás, a posição de B é SB. A posição inicial de B é que é 300, igual a 300. A velocidade inicial de B é 0, porque ele parte também do repouso. E a aceleração de B é negativa, porque é contrária ao sentido positivo da trajetória. Então é menos 4, t ao quadrado sobre 2. SB vai ser igual a 300, 4 dividido por 2 dá 2, 2t ao quadrado. Então essa é a função horária do carro B. Quando um passar pelo outro, nós temos que a posição de A é igual à posição de B. SA nós já sabemos, t ao quadrado. E o SB, a função horária de B? 300 menos 2t ao quadrado. Passo 2t ao quadrado para o primeiro membro, t ao quadrado mais 2t ao quadrado, igual a 300. t ao quadrado mais 2t ao quadrado, 3t ao quadrado igual a 300. t ao quadrado é igual a 300 dividido por 3, 100. t é raiz quadrada de 100, 10 segundos. Então os dois carros passarão um pelo outro após 10 segundos. O item correto, item B. Questão 6. Na intenção de analisar os vetores velocidade e aceleração atuantes sobre um corpo em movimento, um professor de física, durante suas aulas, indaga seus alunos a respeito do movimento vertical de uma bola para cima, lançada a partir de sua mão. Segundo ele, ao chegar ao ponto mais alto de sua trajetória, podemos afirmar acertadamente que... Nós temos aqui uma questão de movimento vertical, uma partícula
ela é lançada para cima, na verdade uma bola é lançada para cima com uma certa velocidade inicial V0. E a questão quer saber qual é a velocidade e a aceleração no ponto mais alto da trajetória. Bem, a partícula, essa bola, ela está sob a ação de uma força gravitacional que aponta para baixo. Ela está sob a ação dessa aceleração aqui, gravitacional. Então a velocidade vai diminuindo no seu módulo. Quando chega no ponto mais alto, a velocidade vertical é nula. E aí ela retorna devido a essa aceleração. Então, analisando item a item, item A diz que a velocidade da bola no ponto mais alto é nula. Beleza. E a aceleração da bola também é nula. Aí não, a aceleração da bola é a aceleração da gravidade. Independente da velocidade da bola, a bola está sempre sujeita a essa aceleração aqui, que é vertical para baixo. Item B, a velocidade da bola é máxima no ponto mais alto? Não, é nula. Item C, a velocidade da bola é máxima, também está errada. Item D, a velocidade da bola é nula e a aceleração da bola vertical para baixo. Muito bem. Item D é o item correto. Vamos ver aqui só o item E, onde é que está o erro. O item E, a velocidade da bola é máxima e a aceleração da bola é nula. Está errada duplamente. Então o item correto, o item D. Questão 7. Durante as aulas sobre queda dos corpos, a professora de ciências, usando um tubo de Newton, sugeriu que um dos alunos realizasse a experiência com e sem ar dentro do tubo. Inicialmente, ela inverteu o tubo e verificou que os corpos, bolinha de chumbo e pena de ave, caíram em tempos diferentes. Em seguida, retirando o ar de dentro do tubo, inverteu novamente e verificou que os corpos caíram em tempos iguais. Porém, antes da experiência, anotou no quadro 5 possíveis respostas, para que os alunos escolhessem aquela que deverá melhor descrever a situação. Identifique-a. Temos aqui as duas experiências com o tubo de Newton. A primeira experiência com ar, a segunda experiência no vácuo, sem ar. Então vamos analisar aqui item a item. A bolinha de chumbo chegará primeiro na primeira experiência, pois os corpos mais pesados caem mais rápido. O item está errado. Corpos mais pesados não caem mais rápido. Na realidade, o tempo de queda de um corpo, ele depende da resistência do ar que é exercida sobre esse corpo. Quanto maior a área de contato com o ar, também a densidade também influencia, né? No caso aqui a pena, ela é menos densa do que a esfera de chumbo. Então a pena ela vai estar sofrendo uma maior resistência do ar do que a bolinha de chumbo. Então a bolinha de chumbo ela cairá primeiro sim, mas não porque é mais pesada, mas é por causa do seu formato. Ela é mais densa e também a área de contato com o ar é menor. O item B, a pena de ave chegará depois da bolinha na primeira experiência, pois os corpos mais leves caem mais lentamente. Também é errado. Assim como o chumbo não cai primeiro por causa do seu peso, a pena também ela não vai cair depois por causa de ser mais leve. Como eu repito, é a densidade e o formato, a área de contato com o ar que vai influenciar nesse tempo de queda aí, ser maior ou menor. Item C. Os corpos cairão juntos na segunda experiência, pois a retirada do ar dentro do tubo anulará a ação da gravidade sobre eles. Não tem nada a ver a ausência de ar com gravidade. A gravidade continuará existindo, independente de ter ar ou não. Então o item C está errado. Item D. A bolinha de chumbo e a pena de ave chegarão juntos nas experiências realizadas, independentes de suas massas. Não, nós já vimos que na primeira experiência a bolinha de chumbo cai primeiro. Então o item D está errado. Então, obviamente, o item correto vai ser o item E. Independente de suas massas e livre da resistência do ar, na segunda experiência os corpos caem juntos. Exatamente. Como não há ar, então a resistência do ar não vai interferir na queda de nenhum dos dois corpos. Então eles cairão juntos. O item correto é o item E. Questão 8. Um professor de física, fanático por futebol, propôs a seus alunos o seguinte problema. Na cobrança de uma falta, durante um jogo de futebol local, a bola foi chutada a uma distância de 30 metros do gol.
com a velocidade 108 km por hora, vetorialmente constante. Considerando-se que o tempo que o goleiro leva para se jogar e cair ao lado direito da trave, evitando o gol, é o mesmo tempo que um objeto leva para atingir o chão quando solto do repouso de uma altura h, desprezando-se todas as formas de atritos existentes na situação, determine essa altura em metros. A bola aqui é chutada com velocidade 108 km por hora. A bola sai com essa velocidade, continua com velocidade constante e chega ao gol que está a 30 metros de distância. Ora, o tempo que o goleiro tem para poder cair no lado direito e segurar essa bola é o mesmo tempo que um certo objeto teria para, em queda livre, cair de uma altura h. Então, primeiramente, vamos calcular o tempo que essa bola demora para chegar no gol, que está a 30 metros de distância. Para isso, vamos transformar essa velocidade em metros por segundo. Nós vamos dividir por 3,6. Transformar quilômetro por hora para metro por segundo, divide por 3,6. Então, você coloca aqui uma casinha para a direita, acrescenta um zero. 108 por 36 dá 3. 3 vezes 36, 108. 0, desce o 0, coloco 30 aqui, o 0 aqui. 30 metros por segundo. Se a distância é 30 metros e a velocidade da bola é 30 metros por segundo, quer dizer que a cada segundo a bola percorre 30 metros. Então ela vai percorrer 30 metros aqui em 1 segundo. Pronto, esse tempo é o tempo necessário para esse objeto cair de uma altura h, velocidade inicial 0. O tempo 1 segundo. Então, qual é essa altura h? Ora, nessa queda livre, você tem aqui a aceleração da gravidade, que é g. Então, é um movimento uniformemente variado. Fazendo aqui a função horária do espaço. S vai ser H, vou dizer que esse corpo ele saiu da origem, S0 igual a 0, e chegou aqui embaixo na posição S, que eu vou chamar de H. Então S é H, S0 é 0, V0 é 0, gravidade, aceleração é 10, o tempo é 1. 10 vezes 1 ao quadrado, 10 vezes 1, 10 dividido por 2, 5 metros. Item correto essa questão, item A. Questão 9. Um dos maiores riscos à segurança da aeronave e de seus tripulantes e passageiros refere-se à colisão entre aviões e aves. A maior parte das colisões ocorre na decolagem, um dos momentos mais sensíveis do voo, em que a aeronave necessita de muita potência e velocidade. Considere uma colisão entre um urubu e o para-brisa de um Boeing 747, com ambos em movimentos de sentidos opostos. Baseando-se nas leis de Newton, é correto afirmar que aqui nós temos o avião e o urubu, chocantes na decolagem, representados por esse belíssimo desenho. E nós sabemos que, pela terceira lei de Newton, ação e reação, a força que o avião exerce no urubu é a mesma que o urubu exerce no avião. É muito comum confundirem, achar que pelo fato do avião ter uma massa maior, ele vai exercer uma força maior no urubu. Na realidade, isso não é verdade. As forças elas têm a mesma direção e mesmo módulo, mesmo valor, porém em sentidos contrários. Essa é a terceira lei de Newton, ação e reação. Então, analisando aqui os itens, item A, o módulo da força aplicada pelo avião sobre o urubu é maior do que o módulo da força aplicada pelo urubu sobre o avião. Item A, errado, porque os módulos são iguais. Item B, as forças de ação e reação são iguais, apenas em direção, beleza? Porém diferentes em módulos. Não, também são iguais em módulos. Item C, as forças de ação e reação representam iguais intensidades, ok? No entanto, a desaceleração sofrida pelo urubu é maior após o choque, devido à sua pequena massa em relação ao avião. Bem, segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica, força igual a massa vezes a aceleração. Reparem que massa e aceleração são grandezas inversamente proporcionais. Como assim? Para uma mesma força, quanto menor a massa,
Para compensar, a aceleração deve ser maior. Ora, é só você pensar o seguinte: você tem uma certa força. Se a massa é pequena daquele objeto que você está empurrando, aí ele vai sair com uma aceleração maior do que se você estiver empurrando um corpo de massa grande. Então, o urubu, por ter uma massa menor, essas forças são iguais, mas o urubu, por ter uma massa menor, ele vai sofrer uma desaceleração maior do que o avião. Então, o item C está correto. A única coisa que eu não sei se essa questão poderá ser anulada ou não, é que o item C diz após o choque. Após o choque, o urubu estará ganhando velocidade, estará voltando com aceleração e não desaceleração. A desaceleração ocorre na hora do choque. Ele choca com o avião faz com que ele perca a velocidade. Mas após o choque, ele acaba, o urubu vindo para a direita, acelerando. Então, eu não sei aí como é que vai ser essa questão, mas eu vou marcar aqui o item C. Ele sofre uma maior desaceleração após o choque. Vamos analisar aqui os itens D e E, para ver onde é que estão erros. O item D, esse exemplo é típico da primeira lei de Newton, mostrando que as forças de ação e reação não se anulam, mas se equilibram. O erro aqui é porque não é a primeira lei de Newton. A primeira lei de Newton é a lei da inércia, que diz que para que todo corpo que está em repouso ou em movimento retilíneo uniforme, ele permanece assim a não ser que uma força resultante não nula atue sobre ele. O item E, após a colisão, o urubu sofrerá uma aceleração menor comparada com a aceleração do avião, pois a sua massa é menor. Não, na realidade, o urubu, após a colisão, sofrerá uma aceleração maior e não menor. Então, o item correto é o item C. Questão 10. O professor de física leva para a sala de aula um plano inclinado, conforme a figura abaixo. Após colocar o bloco sobre o plano inclinado, graduando-o em 30 graus, ele informa os seguintes dados. Desconsiderando toda e qualquer forma de atrito, se o bloco em questão tem um peso de 10 newtons, qual será a menor força F aplicada, representada pela seta na figura, capaz de manter o bloco em equilíbrio sobre o plano? As forças que nós temos aqui atuando nesse corpo são as seguintes. Nós temos aqui o peso, que é vertical e para baixo. E nós temos a força normal, que é perpendicular à superfície de contato. E aqui nós temos essa força peso aqui, ela pode ser decomposta em duas componentes. Essa aqui eu vou chamar de Px, essa componente aqui Py. Essa força F, que é para cima, eu vou colocar aqui assim. Pronto, força F. A questão quer saber qual deve ser o menor valor dessa força F para que esse corpo fique em equilíbrio. Ora, não há movimento nessa direção. A força normal é igual em módulo à força Px. E para que não haja movimento nessa direção aqui, Py tem que ser igual em módulo à força F. Essa força F tem que ser igual a Py. Mas quem é Py? Ora, se aqui é 30 graus, esse ângulo aqui também é 30. Ok? Então, Py, essa componente é o vetor P vezes seno de 30. Px, que é adjacente ao ângulo 30, seria P vezes cosseno de 30. Mas não vou precisar calcular não. O Px não, só o Py. A força F ela tem que ser igual a Py. F tem que ser igual a Py. O peso do corpo, a questão diz que é 10. E o ângulo é 30. Seno de 30. Então fica 10 vezes seno de 30, 1/2.
Então a força F deve ser 10 vezes 1/2, 5 newtons. Item correto, item B. Questão 11. É muito comum observarmos em oficinas de automóveis, em hospitais e cais de portos, pessoas utilizando-se de talhas exponenciais ou polias móveis para elevar pesados objetos, tais como motores. Esse fato chama a atenção de curiosos no sentido de que a força F aplicada à corda possui uma baixa intensidade. Se na situação mostrada na figura abaixo a talha possui 3 polias móveis, de quantos newtons será a força aplicada na corda se o peso do corpo A é de 1.600 newtons? Nós temos aqui uma questão sobre polias. Nós temos uma polia fixa e 3 polias móveis. O peso A é 1.600 newtons. Então, essa força que vai ser necessária para erguer 1.600 newtons, ela pode ser encontrada usando uma fórmula bem simples. Força é igual ao peso dividido por 2 elevado a n, onde n é o número de polias móveis. Então a força vai ser peso, que é 1.600, dividido por 2 elevado a 3. 1.600 dividido por 8. Força vai ser 200 newtons. A outra forma de fazer essa questão é usando somente a lógica. Se você tem 1.600 newtons aqui, você vai dividir em duas partes iguais. 800 newtons, 800 newtons. Esses 800 também vão ser divididos em partes iguais. 400, 400. E esses 400, por sua vez, dividido em 200. E 200. Então, F igual a 200 newtons. Item correto, item E. Questão 12. Após explicar sobre as leis de Newton, o professor sugeriu a seguinte questão. Para a situação apresentada na figura a seguir, desconsidere os efeitos do atrito entre os barcos e a água. Estando todas as partes em repouso no início, um garoto puxa com sua mão a corda que está amarrada ao outro barco. Considere que o barco vazio B tem a metade da massa do barco mais a pessoa que forma um conjunto A. Assinale a proposição correta. Temos aqui um garoto do barco A puxando um barco B vazio. A massa do barco B é a metade da massa do sistema barco A garoto. Analisando a situação, vamos ver que pela terceira lei de Newton, ação e reação, a força com que o garoto puxa o barco B tem a mesma intensidade que a força que o barco B puxa o barco A. Então as forças elas têm a mesma intensidade, mesma direção, porém em sentidos contrários. Vamos analisar o item A. Após o garoto puxar a corda, o módulo da velocidade de B será o dobro do módulo da velocidade de A. Ora, a massa do barco B é 2 vezes menor que a massa do sistema A. Se a massa é 2 vezes menor, a aceleração ela é uma grandeza inversamente proporcional à massa. Então, se a massa é 2 vezes menor, a aceleração é 2 vezes maior. E se nós lembrarmos da função horária da velocidade, velocidade é igual a V0 mais a aceleração vezes o tempo. A velocidade inicial é 0. Então fica que velocidade é a aceleração vezes o tempo. Então perceba que para uma aceleração maior, por exemplo, uma aceleração 2 vezes maior, no mesmo intervalo de tempo, a velocidade também é 2 vezes maior para cima. Então, resumindo, a massa do barco B é 2 vezes menor. A sua aceleração é 2 vezes maior. Se a sua aceleração é 2 vezes maior, a sua velocidade também vai ser 2 vezes maior. Então o item A é o item correto. A velocidade do barco B é 2 vezes, é o dobro da velocidade do sistema A. Vamos analisar os outros itens para descobrirmos onde é que está o erro.
Item B. Após o garoto puxar a corda, ambos os barcos se moverão com a mesma velocidade. Errado. Velocidade B, o dobro da velocidade A. Item C. É impossível fazer qualquer afirmação sobre as velocidades das partes do sistema ao se iniciar o movimento. Não é impossível. Tanto não é impossível como eu já fiz aqui no item A. Item D. Após puxar da corda, as forças aplicadas em ambos os barcos são iguais em módulo, direção e sentido. Realmente as forças são iguais em módulo, em direção horizontal, porém não em sentido. Os sentidos são contrários. Então o item D é errado. E o item E, ao se iniciar o movimento, a energia cinética de A é sempre igual à energia cinética de B. Obviamente que o item E é o item A. É errado. Vamos só analisar aqui um pouquinho, brincar um pouquinho com esse item E. Energia cinética é massa vezes velocidade ao quadrado, dividido por 2. Vamos analisar aqui a energia cinética do barco A. Energia cinética do barco A igual a massa, que é M, a velocidade de A, que é V, ao quadrado por 2. Vou pegar agora aqui o barco B. Energia cinética de B. A massa do barco B é a metade do barco A. Então é M sobre 2 vezes a velocidade do barco B é o dobro, como nós já vimos aqui no item A, é o dobro da velocidade de A, 2V, A ao quadrado, dividido por 2. Então, M sobre 2 vezes 2 ao quadrado é 4, V ao quadrado, V ao quadrado, 4V ao quadrado. Tudo isso dividido por 2. Energia cinética de B vai ser 4 dividido por 2, 2. 2 dividido por 2 de novo, 1. Então morreu aqui os números inteiros, ficou só MV2. Então, enquanto que a energia cinética de A é MV2 sobre 2, a energia cinética de B é MV2. Então, a energia cinética de A é a metade da energia cinética de B. Então, o item E está errado porque ele diz que as energias cinéticas são iguais. Questão 13. Um bloco com massa de 0,1 kg é lançado sobre um plano com 30 graus de inclinação e sem atrito, com uma velocidade inicial de 2 metros por segundo, parando no ponto mais alto do mesmo. Considerando que todo o sistema seja conservativo, determine a altura máxima atingida. Temos aqui um plano inclinado, um bloco de massa 0,1 kg, com a velocidade inicial de 2 metros por segundo. O ângulo de inclinação é 30 graus em relação à horizontal. Qual é a altura máxima que esse bloco pode atingir, sabendo que ele chegará aqui com a velocidade nula? Aqui é uma questãozinha de conservação de energia. O sistema ele não tem atrito e nós vamos considerar que a energia mecânica aqui no ponto A é a mesma energia mecânica no ponto B. A energia se conserva, é um sistema conservativo. Energia mecânica em A é igual à energia mecânica em B. Só que a energia mecânica é a soma da energia cinética com a potencial, no caso, potencial gravitacional. Do ponto B, energia cinética de B mais energia potencial de B. A energia cinética é uma energia associada à velocidade. É mv2 sobre 2. E a energia potencial é associada à posição, no caso, à altura, mgh. Energia cinética de B, mv2 sobre 2, no caso, vb, aqui é va, e energia potencial de B, mghb, aqui é ha. Vamos lá, no ponto A, a energia potencial, como ele está no chão ainda, a energia potencial gravitacional é zero. Então aqui eu já posso cancelar, porque a altura A é zero. Lá no ponto B, a velocidade é nula, velocidade zero. Então eu já cancelo isso aqui.
Então vai sobrar aqui pra gente. Eu posso cortar aqui a massa, ó. Massa com essa massa. Então vai sobrar velocidade no ponto A, que é a velocidade inicial, que é 2, ao quadrado dividido por 2, igual gravidade 10, a altura no ponto B, que é o que eu quero descobrir, que é H. Então 2 ao quadrado é 4, dividido por 2 é 2, igual a 10H. H é 2 dividido por 10, 0,2 metros, 20 centímetros. O item correto, item B. Questão 14. Ao realizar uma experiência no laboratório da escola, o professor sugere aos alunos que lancem um bloco de 1 kg sobre uma mesa parcialmente lisa, de tal forma que o mesmo colida com o anteparo preso a uma mola de constante elástica 2 N por metro, como mostra a figura abaixo. Considerando-se o sistema conservativo, verifica-se que a compressão máxima da mola após a colisão foi de 20 centímetros. Dentro dessa perspectiva, os alunos concluíram que a velocidade do bloco no instante da colisão era igual a... Bem, temos aqui esse bloco de massa 1 kg com a velocidade v, e ele vai ser amortecido por esse anteparo que está ligado a essa mola. Mola de constante elástica 2 N por metro, ou seja, cada 2 N de força será capaz de contrair ou de expandir, de deformar essa mola 1 metro. Para cada metro, 2 N de força. E esse anteparo, ao receber esse bloco, ele contrai 20 centímetros, ou seja, 0,2 metros. Tenho que colocar em metro porque a constante está em Newton por metro. Ora, aqui nós vamos ter um sistema conservativo, vamos ter uma transformação de energia. Transformação de energia cinética em potencial elástica. Então, como não há dissipação de energia, eu posso garantir que toda a energia cinética desse bloco será transformada em energia potencial elástica. A energia cinética é mv² sobre 2. A potencial elástica é kx2 sobre 2. K constante, x a deformação da mola. Posso cancelar o 2. A massa é 1. Velocidade é o que eu quero descobrir. A constante é 2. E a deformação é 0,2 ao quadrado. 1 vezes v ao quadrado. 0,2 ao quadrado é 0,04. 2 vezes 0,04, 0,08. Então, v é a raiz quadrada de 0,08. Vou colocar aqui em fração, vai ficar melhor. 8 sobre 2 casas sobre 10. Desculpa, sobre 100, porque são 2 casas decimais. 8 sobre 100. Fica raiz quadrada de 8 sobre raiz quadrada de 100 é 10. Esse 8 aqui a gente pode fatorar por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. É 2 ao cubo. Ou 2 ao quadrado vezes 2. Nós podemos extrair do radical esse fator. Há uma propriedadezinha dos radicais que quando você tem um expoente igual ao índice, aqui é a raiz quadrada, é 2 também, você pode cortar o expoente e extrair esse radical. Então nós teremos o seguinte, velocidade é 2, sobra um 2 lá fora, lá dentro aliás, sobre 10. 2 raiz de 2 sobre 10. Nas orientações da prova, eles orientam que onde tiver raiz de 2, substituamos por 1,4. 2 vezes 1,4 é 2,8, dividido por 10. Nós temos que a velocidade é 2,8 dividido por 10, 0,28 metros por segundo, ou 28 centímetros por segundo. Então, o item correto dessa questão, item D. Questão 15. Durante as aulas sobre gravitação universal, a maioria dos professores do ensino básico relata através de uma pseudo-história que Isaac Newton teria pensado sobre essa lei no momento em que uma maçã caiu-lhe sobre a cabeça. É claro que, devido à genialidade de Newton, não foi preciso que isso acontecesse. Considerando a possibilidade de tal situação, identifique
a ou as proposições corretas. Nessa questão aqui, vamos analisar o item 1. Como o peso da maçã é pequeno, essa situação não traria risco algum, independente da altura de onde ela caia. Bem, é verdade que a maçã tem uma massa muito pequena. Porém, quanto maior a altura de onde ela cai, maior será o momento linear ou a quantidade de movimento da maçã na hora que ela se chocar aqui na cabeça do sujeito. Quantidade de movimento é massa vezes velocidade. Então, quanto maior a altura de queda, maior a velocidade da maçã, maior será a sua quantidade de movimento. Assim também, outra grandeza bem importante é a da energia, no caso, a energia cinética, que é massa vezes velocidade sobre 2. Velocidade ao quadrado dividido por 2. Então, quanto maior a velocidade, quanto maior a altura, maior a velocidade, consequentemente maior a quantidade de movimento, maior também a energia cinética. Não esqueçamos também que aqui haverá um impulso. A maçã, ela aplicará um impulso na cabeça aqui do indivíduo. E impulso é a variação da quantidade de movimento. Então, se essa quantidade de movimento vier muito alta, quando ela chocar na cabeça aqui do indivíduo, essa quantidade de movimento irá para zero, porque a maçã irá parar. Então, quanto maior a quantidade de movimento da maçã no momento do choque, maior vai ser o impulso. Maior a variação da quantidade de movimento, maior será o impulso. Então, o item 1 está errado. Dizer que pelo fato da maçã ter uma massa pequena, independente da altura, o peso dela, ela não trará risco nenhum, isso é errado. Trará sim. Dependendo da altura, pode trazer um grande risco a quem estiver embaixo e receber esse impulso na cabeça. Afirmação 2. A força que a maçã exercerá na cabeça de Newton leva em consideração a velocidade com que ela colide, o intervalo de tempo da colisão, além do próprio peso. Ora, a maçã ela vai exercer uma força aqui na cabeça do Newton, que realmente depende do peso dela, depende da velocidade com que ela chega e depende também do intervalo de tempo aqui de contato. Lembre-se que impulso também pode ser calculado como força vezes variação do tempo. Então, se eu tenho, por exemplo, a superfície muito dura, o tempo de contato entre a maçã e essa superfície ela vai ser um tempo muito pequeno. Consequentemente, a força vai ser grande. Se, por exemplo, essa maçã cair sobre um colchão, ora, o colchão vai amortecer a queda. Então, por que ele amortece a queda? Ele aumenta o tempo de contato da maçã com o colchão. Se o tempo de contato aumenta, a força diminui. Então, o intervalo de tempo, ele também interfere nessa força de contato aqui entre a maçã e a cabeça. Então, o item 2 está correto. Depende da velocidade, depende do intervalo de tempo e depende do próprio peso da maçã. O item 3. Para esse caso, a força exercida sobre a cabeça pela maçã depende apenas da velocidade com que ele chega. Não, como já vimos no item 2, depende também do tempo. Depende do peso. Então, o único item correto é o item 2. Então, vamos marcar item B. Questão 16. No nosso dia a dia, usamos algumas frases que explicam ou resolvem determinadas situações, sem nos atentar para o fato de que elas podem conter informações fisicamente inadequadas. Geralmente, essas concepções intuitivas não estão de acordo com as científicas e, assim, nossas explicações são consideradas errôneas ou fora do contexto científico. Dentre as frases abaixo, identifique as que podem conter inadequações ou falsas concepções. Temos aqui uma questão com quatro afirmações
conceituais de física, bem simples. Afirmação 1 diz: eu estou com muito calor. Essa afirmação, fisicamente falando, ela é uma afirmação sem sentido. Porque calor, lembrando aqui um pouquinho o que é calor, imaginemos aqui um corpo A, um corpo B, onde nós temos aqui a temperatura do corpo A, temperatura do corpo B, onde a temperatura de A é maior que a temperatura de B. Então nós temos que no corpo A, as partículas que formam esse sistema, elas estão mais agitadas, elas têm mais velocidade, têm mais energia do que as partículas do corpo B. Se nós colocamos os dois corpos juntos, ou em contados ou próximos, o corpo A ele cederá parte da sua energia para o corpo B. A essa energia nós chamamos calor. Então calor é a energia térmica que se transfere de um sistema de maior temperatura para um sistema de menor temperatura, espontaneamente. Pode ocorrer o contrário, do calor e do corpo de menor temperatura para o de maior, mas isso não é espontâneo, é forçado. Tá? Então a temperatura é uma grandeza relacionada à agitação das partículas, e calor é energia térmica em trânsito. Então ninguém tem calor, ninguém armazena calor. Se pode ganhar calor ou perder calor. Então o item 1 é um item que não tem, que é inadequado. O item 2, Joãozinho tem muita força, é outro item inadequado. Ninguém tem força. Nós podemos exercer força em algo ou então resistir a alguma força. É muito comum dizer isso, né? Que algo tem força. Tem até um desenho animado aí, para quem tem mais de 30 anos aí deve lembrar, aquele He-Man que ele fala, eu tenho a força. Na realidade, ele não tem força nenhuma. Nós não temos força, nós aplicamos força em algo ou resistimos a essa força. O item 3, Joãozinho tem muita energia. Bem, é possível ter energia? Sim. Quando você se alimenta, por exemplo, você está armazenando energia, em forma de calorias, por exemplo. Então esse item 3 é um item que não tem nenhuma inadequação. O item 3, sim, o Joãozinho tem energia, não tem problema. Item 4, após o chute a bola veio com muita força. Não, ninguém tem, como eu acabei de dizer, ninguém ou nada tem força. A bola veio com muita velocidade, porque alguém aplicou uma força muito grande sobre ela. Mas ela não vem com essa força. Não é preciso que um objeto, para ter velocidade, para ter movimento, melhor dizendo, não é preciso que ela tenha força atuando sobre ela. Então aqui também é falso. Então ele quer que você marque o item que tenha as inadequações. 1, 2 e 4. Item D. Questão 17. Julgue os itens que se seguem verdadeiro ou falso. Temos aqui uma questão de hidrostática, mais especificamente empuxo. E nós temos que julgar os itens em verdadeiro ou falso. O item 1, o empuxo que o líquido exerce sobre um corpo nele imerso depende apenas da densidade desse líquido. Empuxo é a força resultante que um fluido exerce sobre um corpo. Esse fluido pode ser um líquido, um gás. No caso aqui, você tem esse corpo, parte do corpo submerso a um líquido, temos a força peso e nós temos a força chamada empuxo, que é a força resultante que o líquido exerce nesse peso. Esse empuxo é que faz com que nós percebamos os objetos, numa piscina, por exemplo, mais leves do que realmente eles são, devido a esse empuxo. O empuxo é calculado como dGV, onde D é a densidade do líquido, G a aceleração da gravidade e o V, volume do corpo que está submerso, não é o volume do corpo total. Então o item 1 está errado porque diz que o empuxo depende apenas da densidade. Não, depende também da gravidade local e do volume. Item 1 falso. Item 2. Se um corpo é solto dentro de um líquido de densidade menor, seguramente ele afunda. Veja bem, você tem aqui um corpo
você tem um líquido com uma certa densidade do líquido. E esse corpo ele é colocado aqui nesse líquido com densidade do corpo. Se a densidade do corpo for igual à densidade do líquido, ele fica em equilíbrio. Aonde você deixar esse corpo, ele permanece. Se a densidade do corpo for maior que a densidade do líquido, ele afunda. E se a densidade do corpo for menor que a densidade do líquido, ele flutua. Então, o item 2, se ele tem uma densidade menor, ele afunda. Se um corpo é solto dentro de um líquido de densidade menor, se a densidade do líquido é menor, é porque a densidade do corpo é maior. Então, ele afunda, exatamente. Esse item 2 aqui é verdadeiro. E o item 3. Um submarino totalmente imerso, sem tocar o fundo do oceano, sofre pressões hidrostáticas diferentes sobre suas superfícies. Seguramente a máxima pressão ocorre em sua superfície superior. Temos aqui o mar. Temos aqui a pressão atmosférica na superfície. E nós temos também a pressão devido à coluna de líquido. Pelo teorema de Stevens, a pressão em um ponto, vamos chamar aqui de ponto A e aqui de ponto B. A pressão do ponto B é a pressão na superfície, mais a pressão devida a esse líquido, que é calculada como a densidade, a gravidade e a altura, a profundidade. Então, repare que no submarino, a parte de baixo do submarino é a parte que está mais ao fundo do mar. E quanto maior esse H, quanto maior a profundidade, maior a pressão. Então, o submarino ele vai ter uma pressão maior na parte inferior e não na parte superior. Então, o item 3 é o item F, é falso. Então, F, V, F, nós temos o item A. Questão 18. Quando utilizamos um ferro elétrico para passar nossas roupas, vários fenômenos físicos ocorrem naquele momento. O principal ocorre por um efeito chamado de efeito Joule, no qual se verifica que a energia elétrica se transforma em energia térmica, esquentando o ferro e, consequentemente, a roupa. O processo de transferência de calor que ocorre entre o ferro elétrico e a roupa é chamado de... Essa questão é uma questão sobre termologia, sobre os processos de transferência de calor. O calor ele pode se propagar, pode se transferir de 3 formas diferentes. A primeira é a condução térmica. A condução térmica ela ocorre principalmente nos sólidos. E nesse tipo de transferência não há transporte de matéria. Apenas transporte de energia. Exemplo, vamos ver aqui, imagine uma haste metálica, uma barra metálica, e aqui nessa extremidade uma fonte de calor, cede energia para essa extremidade. As partículas que estão nessa extremidade, elas começarão a se agitar cada vez mais, e parte da energia cinética dessas partículas serão transferidas para as partículas vizinhas, que também se agitarão mais até que toda a haste metálica esteja aquecida. Então o calor ele se propagou através da condução térmica. Não, as partículas não se transferiram, o que foi transferido apenas a energia. A convecção térmica, ela ocorre principalmente nos fluidos, líquidos ou gases. E nesse tipo de transferência, há transporte de matéria. Há transporte de matéria devido à diferença de densidades. Então imagine aqui uma geladeira, aqui você tem o congelador, que fica na parte de cima, daquelas geladeiras mais antigas. O ar frio, como ele é mais denso, ele desce, e o ar quente, que é menos denso, ele acaba subindo. Então esse movimento aqui de ar, ele faz com que os alimentos que estão dentro da geladeira sejam resfriados. Então aqui nós temos uma convecção térmica, há transporte de matéria, no caso aqui, ar. O terceiro tipo de transferência de calor é a radiação térmica. A radiação térmica é o calor se propagando através de ondas de calor, ondas eletromagnéticas. E como são ondas eletromagnéticas, não há necessidade de matéria.
na condução, principalmente nos sólidos, na convecção, nos fluidos. É necessário matéria, tanto na condução como na convecção. Na radiação térmica, não. O calor pode se propagar através do vácuo também, através de ondas eletromagnéticas. Então, analisando aqui, como nós temos um ferro de passar e uma roupa, e há o contato entre os dois sólidos, o item correto, o tipo de transferência de calor mais adequado aqui, é a condução, item C, porque ocorre entre os dois sólidos. Item C, resposta correta. Questão 19. Minha avó, cansada de panelas de barro, quer comprar uma panela que esquente rápido e uniformemente a comida. Para isso, ela procurou o seu neto, um físico que entende termodinâmica, que lhe aconselhou a procurar no comércio uma panela feita de um material que tenha uma questão de termologia, de calorimetria, e eu quero uma panela que ela aqueça rapidamente e uniformemente. Se eu quero que ela aqueça rápido, então eu preciso ter um calor específico baixo. Relembrando o que é calor específico, imagine 1 grama de água. Que é a água. E eu quero que a temperatura aumente 1 grau Celsius. Eu preciso ceder energia para essa água. Ou seja, o calor que eu preciso ceder para essa água é 1 caloria. Então nós dizemos que o calor específico da água é 1 caloria por grau Celsius, porque para cada grama de água, para variar 1 grau Celsius, é necessária 1 caloria de energia. Mas o ferro, por exemplo, uma taxinha aqui de ferro. O ferro é um pouco diferente. Imagine 1 grama de ferro e eu quero também variar essa temperatura 1 grau Celsius. Eu vou precisar de menos energia. Eu vou precisar apenas de 10% da energia que a água necessita. Eu vou precisar aqui de 0,1 caloria. Então, o calor específico do ferro é 0,1 caloria por grau Celsius. Então, repare que o ferro ele aquece mais rapidamente do que a água, porque ele precisa de menos energia para aquecer. O seu calor específico é menor. Então, quanto menor o calor específico, maior vai ser a variação da temperatura. Então, se eu quero uma panela que aqueça rapidamente, eu preciso de um material que tenha um baixo calor específico. E eu quero que esse calor ele seja conduzido rapidamente para o alimento que está no interior desse recipiente. Então, eu preciso também de um material que seja um bom condutor térmico. Eu preciso de um material que tenha alta condutividade térmica. Então, o item que tem aqui, que nós podemos ter baixo calor específico e alta condutividade térmica, é o item C de casa. Questão 20. Recentemente, todos os fãs do visionário diretor J.J. Abrams vibraram e juntaram forças para voltar à galáxia muito, muito distante no retorno à série de ficção científica Star Wars, O Despertar da Força. O contexto das diversas cenas, ricas em montagens computacionais, é favorável à exploração de conceitos científicos. A exemplo dessa premissa, podemos destacar a cena da explosão de uma nave espacial, sendo ouvida por outras naves no vácuo do espaço sideral. Em relação a este fato, é correto afirmar que temos aqui uma questão de ondulatória, ondas. Para resolver essa questão, basta você saber a diferença entre ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. A onda mecânica é uma onda que necessita de um meio material para se propagar, por exemplo, o som. E onda eletromagnética, ela se propaga em qualquer meio material e também no vácuo, exemplo, luz. Então, o som, como onda mecânica, ele não pode se propagar no vácuo. O único item que diz que a cena ela não é coerente, que essa cena não corresponde à realidade, é o item A. Ela não corresponde à realidade, pois não é possível a propagação do som no vácuo. Então, é uma questão bem simples. Item A.